Oi, gente. Nosso grupo sou eu, a Giovana Maia, o Enzo Sampaio e a Maria Luísa. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas frutas e alguns legumes e uma flor. Então, agora, a nossa fruta, nossa infrutescência é o morango. Por quê? O morango, na verdade, essa parte aqui, vermelha, que a gente come do morango, na verdade é um receptáculo floral expandido. E não é, de fato, o ovário da flor, como as frutas. O ovário da flor é esse aqui, são esses pontinhos aqui, que são as sementes. Então, para falar sobre as partes do morango, eu vou dividir em 3. Nas folhinhas aqui, a gente tem o pedicelo, que é essa parte aqui, tá vendo? A gente tem, que é a haste da flor. A gente tem a sépala, que são as folhinhas, assim como tem também na orquídea. E dentro aqui, ó, eu vou tirar a folha. Ó, peraí. E aqui, ó, é o cálice. Agora eu cortei aqui o morango pra eu conseguir mostrar pra vocês. Que aqui no meio é onde a gente tem a polpa do morango, que é chamado receptáculo floral. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí, mas aqui na semente a gente tem o estigma, que é como se fosse a perninha do morango, que é, tá vendo essa coisinha aqui que puxa? Aí a gente tem o pericarpo, que é o que tá por fora da semente, e dentro do pericarpo tem a semente. Então é basicamente isso sobre o morango, gente. Ele é uma infrutescência, que também é um pseudofruto, no caso, mas aqui a gente tá falando dele como infrutescência, porque a parte que a gente, vê, assim, que a gente come, não é o fruto de verdade. O que é o fruto de verdade são os aquênios, que é o que sai da planta. Enfim, é isso. A nossa flor completa heteroclamídia é a orquídea. Falando sobre as orquídeas, elas são heteroclamídeas e tem aqui dentro da coluna, essa parte aqui chama coluna. E dentro da coluna, ela tem o órgão reprodutor feminino e masculino ao mesmo tempo. E aqui ela tem 2 pétalas. Essa parte daqui, ó, tá vendo que ela é, separada? Aqui é a sépala lateral e aqui é a sépala dorsal. E aí dentro da coluna, a gente tem a garganta, os lábios e o labelo. Então, as orquídeas, elas são da família Orchidaceae, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, e elas são da ordem Asparagales, que são, o Asparagales é uma das maiores ordens de planta do mundo, então, tem uma diversidade gigantesca, e as orquídeas também, elas têm em muitas formas, muitas cores e muitos jeitos diferentes. Essa aqui, por exemplo, ela nasceu embaixo de um pinheiro que tem aqui na minha casa. Mas elas podem ser maiores, elas podem ser mais de outras. Como eu falei, essa aqui, ela tá embaixo de um pinheiro na minha casa. Porque elas se alimentam principalmente do que cai das árvores e ficam presas na raiz delas. Na natureza, a principal forma delas se reproduzirem é pela dispersão das sementes. Mas aí, para o cultivo, que é feito por nós mesmos, dá para semear in vitro, dá para fazer divisão por touceiras e dá para fazer a meristemagem. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o pêssego, que é um fruto bastante conhecido e consumido, que é classificado como um fruto do tipo drupa. Antes de falar do pêssego, eu vou explicar o que seria essa classificação. As drupas são frutos carnudos que apresentam 3 partes principais no seu pericarpo, que é a parede do fruto formado pelo ovário da flor. Essas 3 partes são epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Além disso,
dentro do caroço encontramos a semente, que possui o endosperma. Agora falando sobre o epicarpo, ele é a camada externa do fruto, que no pêssego é essa casquinha fina e meio aveludada que tem ao redor do pêssego. Quando a gente pega o pêssego, é a primeira parte que a gente tem contato. Ela protege o pêssego e tem substâncias responsáveis pela cor amarela e vermelha do pêssego. Quando a gente abre o pêssego, nós temos o mesocarpo, que é a parte, né, gente, que a gente come, que a gente gosta mais, que é a parte carnuda, suculenta do pêssego. Essa região é rica em água, fibras, açúcar, vitamina. A função do mesocarpo é, atrair as pessoas, os animais, que ao comer a fruta pode ajudar em muitas coisas. Agora, gente, eu vou cortar o pêssego aqui pra vocês. Eu nem sei como é que corta pêssego. Eu sei que eu sei que tem um caroço aqui dentro. Então eu acho que corta igual abacate, assim. Ó, gente, o mesocarpo seria essa parte aqui, ó. A parte comestível do pêssego. Mais internamente, nós temos o endocarpo. No caso do pêssego, o endocarpo seria o caroço e sua função é proteger a semente e contra choque mecânico e contra a digestão dos animais. Essa parte rígida é uma característica bastante marcante nos frutos drupas. Gente, o endocarpo do pêssego tava aqui dentro, ó. Ele é o caroço do pêssego, né? Então, é essa partezinha aqui que é responsável por proteger a semente. Gente, e por fim, nós vamos falar sobre o endosperma. Dentro do caroço do endocarpo, nós temos a semente. Ela é composta pelo embrião, que vai dar origem a uma nova planta, e pelo endosperma. O endosperma é um tecido de reserva que tem substâncias nutritivas que servem de alimento para o embrião no início da gestação, até que uma nova planta consiga produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, gente, tá aqui dentro a semente. Eu não vou conseguir abrir esse caroço, mas tá aqui dentro. E é isso. Bom, como inflorescência, nós escolhemos a cenoura. E as inflorescências, elas podem ser definidas como ramos que possuem flores. E elas são divididas em dois grupos, as racemoses e as cimoses. As racemoses são as que possuem um eixo principal e uma gema, e elas crescem mais que os ramos laterais. Já as cimoses, elas crescem em uma única flor. Elas possuem um eixo que termina em uma flor só, basicamente. A cenoura, tá aqui, ela é uma inflorescência racemosa, do tipo umbela. A umbela são as flores que elas crescem num formato de chuva, que vem do inglês umbrella, e elas são consideradas umbelas porque são florezinhas que fazem meio que um formato curvado de um guarda-chuva. Eu acabei não conseguindo uma cenoura que mostre a inflorescência dela. Só que eu só consegui essa cenoura, que eu vou mostrar um pouco das características dela, mas eu acabei não conseguindo. Mas a gente vai colocar uma foto que vai aparecer aí. A inflorescência típica das cenouras consiste de uma umbela terminal ou primária, seguida de várias outras umbelas secundárias, terciárias e quaternárias, que são denominadas depois da umbela primária. São umbelas com flores brancas, que têm entre 10 a 15 centímetros de diâmetro. A umbela primária é composta por cerca de 50 umbeletas, e cada umbeleta tem 50 flores.
Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho da cenoura para vocês verem. Eu não consegui uma cenoura com inflorescência, como eu disse. Se eu conseguir essa mais que vende em mercado, eu vou mostrar um pouco da parte delas e vou também colocar uma foto que mostra as partes da cenoura com inflorescência, tudo bonitinho. Mas infelizmente eu não consegui, mas vou tentar explicar. Aqui é o colo da cenoura. E aqui, mais ou menos, que parece que tá formando um ombrinho. Então, aqui é o ombro. Nessas partes aqui, assim, que parecem como se fossem várias cicatrizes na cenoura, são as lenticelas, se eu não me engano. E aqui dentro do colo, esse redondinho do meio, é o caule, que por onde sai, que dá, né, a inflorescência, no caso, que aqui foi arrancado. Mas dá pra ver, se dá pra ver aqui direitinho, aqui era o caule da cenoura. Aqui meio que na bundinha dela é o ápice da cenoura, que é onde mais ou menos como se fosse a raiz. Aí eu vou tentar mostrar dentro dela também. Bom, aqui dentro da cenoura fica o que a gente chama de como se fosse o coração da cenoura, esse centrinho aqui. E aqui em volta é o córtex. Bom, dentro da cenoura tem uns nomes mais técnicos. Não dá pra enxergar muito bem, mas é bem aqui no meio, na parte mais escura, bem no meio, a gente chama de xilema. Tem alguns nomes mais técnicos, mas também pode ser conhecida como coração. O fruto baga que nós escolhemos foi a melancia. Uma baga é um fruto produzido a partir do ovário de uma única flor que tem uma ou mais sementes, que a gente consegue separar facilmente a semente do fruto. Aqui a gente dá pra ver que a melancia é uma baga e dá pra ver as sementezinhas dela. Aqui, ó. Eita. Aqui é a semente da melancia. Bom, o epicarpo é a parte externa do fruto e geralmente a gente conhece como casca. Então, essa parte aqui que é a mais durinha e é a parte verde da melancia. Aqui fora. É ela que reveste todo o fruto. O mesocarpo é a parte intermediária e mais desenvolvida do fruto. Geralmente ele é comestível. Aqui na melancia é essa partezinha branca aqui. Essa melancia ela foi cortada no meio, ela tá meio cortada, deformada, que eu já comi algumas partes. Mas se der pra enxergar, é essa parte branca aqui da melancia. A gente não come essa parte branca geralmente, né? Mas ela é comestível. Essa partezinha aqui. O endocarpo é a parte que reveste a cavidade do fruto. Aqui a gente conhece mais como a polpa, que é toda essa parte vermelha aqui, que tá dentro do fruto. Como se fosse o meio dele. Eu cortei uma parte da melancia que eu acho que vai ser melhor para visualizar. Ó, aqui dá pra ver que é o epicarpo, a parte externa do fruto e mais durinha, que é conhecida como a casca. Aqui no meio tá o mesocarpo, a parte branca, que é a parte intermediária e é a mais desenvolvida que o epicarpo. Essa partezinha branca é o mesocarpo. E aqui em cima, na parte vermelha da melancia, é o endocarpo, que é a parte que fica dentro, né, que fica dentro. E a gente conhece como a polpa do fruto. O endosperma é um tecido nutricional que envolve a semente do fruto e meio que protegendo, né, o embrião do fruto. A semente da melancia é muito pequenininha, aí eu não sei se vai dar pra conseguir visualizar direito, mas eu cortei aqui uma partezinha e eu não sei se vai dar pra enxergar, mas eu vou pegar aqui. É difícil. Olha, seria mais ou menos essa parte mais preta aqui dentro. Protege essa parte mais branca.
É um tecido bem fino, acho que não dá pra ver muito bem assim, mas é o tecido que, o endosperma é o tecido que protege a semente. Bom, eu não consegui uma imagem que mostre todas as partes da melancia, igual eu acabei de explicar aqui, mas eu vou colocar essa imagem aqui, ó, que vai deixar de forma um pouco mais didática para vocês entenderem, né? Não explica exatamente tudo o que eu expliquei, mas tá aí. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre infrutescência e usar o abacaxi para dar o exemplo dela. Infrutescência é o nome dado ao conjunto de frutos originados de uma inflorescência inteira. Ou seja, não é apenas um fruto isolado, como acontece, por exemplo, com a maçã, mas sim vários frutos que permanecem juntos após a fecundação, formando uma estrutura única e compacta. Em resumo, inflorescência é um conjunto de flores. Após a fecundação, é infrutescência, o conjunto de frutos unidos. E o abacaxi é um exemplo disso. Agora eu vou falar sobre as estruturas de uma infrutescência. Elas possuem o pedúnculo, o eixo principal que sustenta a infrutescência, equivalente ao talo da inflorescência, né? O eixo floral, onde estavam inseridas as flores e que agora sustenta os frutos. Os frutos individuais. Cada fruto se origina de um ovário da flor, mas eles ficam soldados ou muito próximos um do outro. No caso do abacaxi, eles ficam soldados, né? Que um monte de elementos ali da flor se junta, forma a parte comestível do abacaxi, mas isso eu vou falar mais pra frente melhor. Também as bracteias ou as partes florais modificadas. Em algumas inflorescências, restos de pétalas, sépalas ou brácteas também participam da estrutura final. O abacaxi tem um exemplo muito claro disso, né? Agora eu vou apresentar a estrutura da infrutescência do abacaxi. Bom, primeiro tem o pedúnculo, que é a parte central do caule que sustenta o abacaxi. Ele foi retirado, né, para o abacaxi ser vendido. E ele funcionava como eixo principal, que originalmente sustentava a inflorescência. Eu vou colocar uma foto aqui da inflorescência do abacaxi. Bom, agora tem o eixo floral. No abacaxi, esse eixo se torna um miolo fibroso, que encontramos no centro da fruta. E o sabugo interno é o prolongamento do caule, onde as flores estavam presas. Agora temos os frutos individuais. Cada losango aqui, na casca do abacaxi, corresponde a uma flor da antiga inflorescência. Cada uma dessas flores originou um frutinho, uma baga, que se fundiu com os outros formando um conjunto compacto, que é essa parte aqui do abacaxi. Como eu havia dito antes, as escamas duras da casca do abacaxi correspondem às brácteas e restos florais que persistem, por isso a superfície externa tem textura ásperas. Era formada por partes secas e endurecidas. A polpa do abacaxi ela é formada pela fusão dos frutos individuais, mais o eixo floral, mais tecidos florais acessórios. Diferente de um fruto simples, aqui não há separação entre caule, o ovário e outras estruturas. Tudo se uniu para formar uma massa carnosa comestível. E foi isso, a parte da infrutescência e do abacaxi.